Mas agora, irmãos, nós estaremos ouvindo a poderosa palavra do Senhor. E com muito prazer, eu quero passar o microfone agora, meu irmão e amigo, presbítero irmão Gustavo Ornelas, que estará sendo instrumento de Deus para a nossa vida nesta noite. E ele está com a responsabilidade. Quantos irmãos querem recebê-lo com carinho nesta noite? Diga amém. Não mexe no meu retorno não, estava ótimo igual estava. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu quero glorificar a Deus pela oportunidade de uma vez mais estar nessa casa. E por sinal a casa está muito bonita, né? É a primeira vez que eu venho aqui depois da reforma. Glória a Deus. Eu fico feliz de ver a mudança que foi feita aqui no campo, que o pastor Romildo, na verdade, está fazendo no campo. E feliz por ver a reforma que foi feita neste lugar. Quero agradecer ao pastor Edson e a sua esposa, irmã Edilane, e assim agradeço a todo o ministério. Meu agradecimento se estende a todos os ministros, pastor Salvador, Deus em Cristo te abençoe. Irmã Rosângela, quanto tempo, saudades da senhora, Deus em Cristo te abençoe. Só uma rápida consideração, os irmãos talvez estejam percebendo que a minha voz está um tanto quanto debilitada. Semana passada eu ministrei em Tinguá e eu não tinha isso aqui, ó, retorno. Então eu estourei a minha voz, prejudiquei bastante e por sinal parece que eu estou pegando um resfriado, então a minha voz está um tanto debilitada. Então eu dependo da ajuda do irmão do som, me ajudando no retorno, e dependo da colaboração com vocês. A última observação, só para que ninguém perca a atenção, eu estou com a garrafa e não fiz o uso da água normal, justamente por causa da minha voz. Se eu beber água gelada, eu paro de falar e aí não consigo mais ministrar. Feitas as observações, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11 e 12. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11 e 12. Embora se trate de um culto de mulheres, o culto é público e a mensagem que Deus tem colocado no meu coração para esta noite se trata, eu não gosto de tratar de temas porque a mensagem é expositiva. Mas se eu fosse dar um tema, essa mensagem seria Conselhos de Paulo a Timóteo. Eu quero trazer com vocês algumas observações daquilo que Paulo ensinou a esse santo obreiro e que nos serve como alicerce, nos serve como conselho, nos serve como norte para a nossa vida espiritual também. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 11 e 12. Assim está escrito na Almeida Revista Corrigida. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Antes de você sentar, permita-me ler o versículo 11 somente na parte B, permita ler o versículo 11 na NTLH, que diz assim: viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança, de respeito pelos outros, corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. O versículo 12, aí agora não mais na NTLH, mas na NVT, fica ainda mais interessante e é com base nele que eu vou ministrar. Diz assim: lute o bom combate da fé, apegue-se firmemente à vida eterna. Apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foste chamado e também declarou na presença de muitas testemunhas. Permitam-me uma breve oração. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aí, Senhor, está a tua igreja, a menina dos teus olhos. E eu lhe peço, Senhor, fales e não te cales neste lugar. Senhor, eu não sou a voz, tu és a voz. Eu sou limitado, eu sou falho, eu sou um homem pecador, débil em mim mesmo. Mas eu lhe peço que pelo teu Espírito, meu Senhor, tu fales nos quatro cantos desta casa. E que saiamos daqui, Senhor, tocados pelo teu Espírito. Que saiamos daqui transformados pelo teu Espírito. Comece em mim, meu Senhor, mas faça, Senhor, no meio da tua igreja coisas grandes, poderosas, através do teu Espírito e pelo poder da tua palavra. É tudo que eu te peço e já te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Antes de trabalhar o texto de
1 Timóteo capítulo 6, em específico, versículo 11 e versículo 12. Eu vejo a grande necessidade de trabalhar um pouco o contexto desta carta. Não somente o contexto desta carta, mas eu tenho por certo também a necessidade de trabalhar o contexto da vida e do ministério de Timóteo. Uma vez que ainda, talvez alguns não tenham noção de alguns detalhes dessa história, é imprescindível que eu trate alguns desses pontos, para só então trabalhar o capítulo 6. Então eu vou trabalhar o contexto desta carta, eu vou trabalhar o contexto da vida e do ministério de Timóteo, e só então eu vou encerrar no capítulo 6 que nós lemos. Amém? Então vamos lá. A carta de Paulo a Timóteo, tanto a primeira quanto a segunda carta, bem como a carta de Tito, ela é recheada de orientações. Não apenas orientações, digamos, teóricas, mas orientações práticas, orientações profundas. Paulo está preocupado com o exercício ministerial de Timóteo, bem como a igreja que está sob os seus cuidados. Preocupado com Timóteo, preocupado com o ministério de Timóteo, preocupado com o exercício ministerial de Timóteo, é que ele endereça esta carta a este jovem obreiro. Timóteo é um jovem pastor, Timóteo é um jovem pregador, Timóteo é um jovem obreiro, Timóteo é alguém que está iniciando a vida e a carreira ministerial. Paulo então preocupado com este jovem, que ainda não é tão experiente assim, preocupado com este jovem, que ainda não manuseia, digamos, tão bem assim o ofício, o exercício, as habilidades e as necessidades ministeriais. Preocupado com isso, até porque Timóteo, nesse contexto, está passando por uma dificuldade na sua igreja local. Timóteo, nesse contexto, está passando por uma dificuldade na igreja que está pastoreando. Paulo endereça a Timóteo esta carta, a fim de trazer fortalecimento ao seu coração, acerca da sua própria chamada, bem como do seu exercício ministerial. As cartas de Paulo a Timóteo e a Tito, elas são chamadas por nós como cartas ou epístolas pastorais. Eu, Gustavo, tenho uma certa predileção por estas cartas, porque, para mim, elas demonstram o grande amor de Paulo para com a igreja. Léo, se você puder tocar só no final, eu acabo me distraindo, perdão, tá? A carta de Paulo a Timóteo e a carta de Tito são muito especiais, porque elas demonstram um amor partenal, um amor de um líder para com seus liderados, a preocupação, a dedicação, o amor, a experiência de um obreiro experiente para um obreiro não tão experiente assim. Eu tenho uma certa predileção pelas cartas paulinas, mas em especial eu tenho uma certa predileção pelas cartas pastorais, porque elas demonstram o amor de Paulo de uma forma extraordinária. Nós bem sabemos que a carta aos Efésios é a carta mais profunda de Paulo teologicamente falando. A carta aos Gálatas é a carta que tem maiores admoestações. Admoestações é justamente um puxão de orelha. Às vezes a gente confunde isso, exortação com admoestação. Exortar é animar, exortar é impulsionar. Quando a Bíblia está falando de correção, ela não usa exortação, ela usa o termo admoestação. E a carta aos Gálatas é a carta talvez de maior nível de admoestação trazido por Paulo. A Filipenses é a carta que Paulo traz mais ânimo, é a carta que Paulo traz mais alegria. Tanto é que é chamada de carta da alegria. Mas as epístolas pastorais, as epístolas que, ao meu ver, trazem mais fogo, trazem mais calor, trazem mais impulsionamento à vida de todos aqueles que querem se dedicar a Deus, mas também querem se dedicar ao santo ministério. Eu, por muitas vezes, nos momentos de dúvida e de desânimo acerca da minha chamada, acerca daquilo que Deus colocou para que eu fizesse, eu muitas vezes me deparei com os conflitos, mas ao ler estas cartas, ao ler as epístolas pastorais, esses conflitos se diluíam no meu coração, esses conflitos se dissipavam no meu coração, e eu voltava a ter fogo, voltava a ter desejo de cumprir cabalmente aquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. É com base nisso, é sob esse prisma que eu quero ministrar nesta noite.
Eu quero que você saia daqui, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, por meio da sua palavra, com fogo, com desejo de servir a Deus melhor, com desejo de contribuir melhor para a igreja, com desejo de contribuir melhor para o reino, com desejo de dedicar a vida inteiramente ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O meu desejo é que você que ainda não está no exercício ministerial, tenha o seu chamado despertado nesta noite, mas você, assim como eu, assim como nós, que já estamos no exercício ministerial, saímos daqui convictos que precisamos e devemos ser melhores para o Senhor Deus. Essas cartas, a qual chamamos de cartas ou epístolas pastorais, elas sempre transmitiram a mim um desejo de ser melhor. Melhor na vida privada, melhor na vida pública, melhor na vida devocional, melhor na vida acadêmica, melhor na vida familiar, mas melhor na vida ministerial, melhor na vida cristã, melhor na vida com Deus. Eu espero que esse mesmo desejo alcance o seu coração. Então, antes de tratar esses assuntos, eu, como disse, preciso tratar um pouco acerca da vida e da história de Timóteo. E aí é interessante, porque quando vamos falar de Timóteo, nós precisaremos recorrer a Atos dos Apóstolos. Assim também, é uma dica, você que está estudando, por exemplo, Filipenses, é impossível entender Filipenses de forma adequada sem entender Atos 16. Você precisa entender Atos 16 para entender Filipenses. Assim como para entender o contexto desta carta, precisaremos recorrer a Atos dos Apóstolos. Então vamos ao primeiro ponto, a vida de Timóteo. Timóteo provavelmente nasceu em Listra. O seu pai era um grego pagão. Isso quer dizer que ele não tinha fé no Deus de Israel, no Deus verdadeiro, e muito menos tinha fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. O seu pai era um pagão, mas a sua mãe e a sua avó eram judias crentes em Cristo Jesus, ou seja, eram judias que haviam se convertido a Cristo, ao cristianismo. Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5, ele dá bom testemunho acerca da vida dele, acerca da orientação, das orientações da sua mãe e da sua avó a respeito da sua vida. Paulo diz assim: eu lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Lloyd e Eunice, a sua mãe, tinham. Se tratando de um culto de irmãs, é impossível falar do ministério de do ministério de Timóteo, sem citar a sua mãe, sem citar a sua avó. Percebam que duas mulheres fizeram total diferença na vida e no ministério deste jovem obreiro. Irmãs do Senhor, servas do Senhor, está na mão de vocês, está na mão das senhoras, a responsabilidade também de interceder pelos seus filhos, pelos seus netos e para aqueles que estão iniciando a vida ministerial. A vida de Timóteo, o exercício ministerial de Timóteo, muito se deve à vida da sua mãe e à vida da sua avó. Duas mulheres que fizeram total diferença na vida dele. Paulo, ainda na segunda carta a Timóteo, agora no capítulo 3, versículo 15, ele nos diz que Timóteo, desde menino, ou seja, desde criança, conhecia as Sagradas Escrituras. Paulo está constantemente, pelo que os irmãos estão percebendo, falando acerca da conduta de Timóteo. Paulo está falando da fé de Timóteo. Paulo está falando do posicionamento espiritual de Timóteo. E agora no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, no versículo 2, São Lucas diz assim: todos os irmãos que moravam em Listra e em Icônio falavam bem de Timóteo. Perceba que Paulo dá bom testemunho, ou Paulo fala do bom testemunho de Timóteo, falando acerca da sua fé, do comportamento da sua avó, do comportamento da sua mãe. Agora Lucas, em Atos capítulo 16, versículo 2, está falando que todos da cidade falavam bem de Timóteo. Timóteo, portanto, é alguém que dava bom testemunho. Quão imprescindível é a um cristão dar bom testemunho. O testemunho é imprescindível. O testemunho é absolutamente necessário, não apenas para nós que estamos no exercício ministerial, mas para todos aqueles que servem ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos, neste tempo, entender a importância desse ponto. Mais do que falarmos de Deus, precisamos viver com Ele. Mais do que falarmos sobre Deus, a nossa vida, a nossa ação, as nossas falas, o nosso comportamento, as nossas postagens na rede social, tudo que nós fazemos, tudo
tudo que nós falamos, tudo que nós estudamos, tudo que nós professamos, deve testificar do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aliás, o termo cristão está baseado nisso. O que é ser cristão? Cristão é alguém que reflete o caráter de Cristo. Cristão é um pequeno Cristo, se é que assim podemos dizer. O cristão é alguém que vive em essência e manifesta em essência o comportamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No tempo que nós vivemos, nós temos grandes pregadores, nós temos grandes mestres, nós temos grandes oradores, mas o que tem faltado muito é bom testemunho. E aí cabe uma observação: o que falam de mim? O que falam de você? Eu não estou falando de minoria, porque minoria sempre tem para falar o contrário. Eu estou falando de maioria. O que a maioria das pessoas falam a meu respeito? O que a maioria das pessoas falam ao teu respeito? O que a maioria das pessoas veem no seu comportamento, enxergam nas suas ações? O que falam ao nosso respeito? É imprescindível a vida cristã, bom testemunho. Esse é o primeiro ponto. Ainda no capítulo 16 de Atos, mas agora no versículo 3, nós vemos que Paulo quis que Timóteo o acompanhasse para servir com ele no ministério. Imagine a honra, pastor Edson. Imagine a honra de ser chamado por aquele que depois de Cristo é o maior homem do cristianismo, para exercer junto dele, ou junto dele, certo? Exercer junto dele o exercício ministerial. Imagine ser convidado pelo próprio Paulo para junto dele aprender acerca das Sagradas Escrituras. Imagine a honra de ser chamado pelo próprio Paulo para acompanhá-lo em suas viagens. Imagine a honra de ser chamado para o próprio Paulo para vê-lo discursar majestosamente nas sinagogas, convencendo judeus e não judeus acerca do Senhor Jesus Cristo. Imagine a honra. Timóteo está recebendo esse grande convite, mas ele tem um problema. Timóteo está recebendo um convite absolutamente importante, absolutamente transformador na sua vida. É o início de um novo tempo ministerial, eu diria até de um novo tempo espiritual, mas ele tem um problema. Qual é o problema que o Timóteo tem? Timóteo, como eu já disse, é filho de um pai grego, de um pai pagão, e a sociedade sabia acerca disso. Sabendo que o pai de Timóteo não tinha fé no Deus de Israel e ainda não tinha ainda mais fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, Paulo então irá quebrar um precedente. Paulo irá abrir um precedente de certa maneira. Paulo irá submeter Timóteo ao rito da circuncisão judaica. Perceba que em Gálatas, Paulo vai combater isto veementemente. Aos Gálatas ele vai combater isto categoricamente. Aos Gálatas ele vai falar: tão cedo deixastes o evangelho que vos anunciei. Voltando aos ritos da circuncisão judaica, vocês precisam entender que agora que estamos em Cristo Jesus, já não temos mais que seguir esses preceitos judaicos como base ou como requisito de salvação. Paulo vai combater essa questão veementemente aos Gálatas, mas agora, na questão de Timóteo, ele vai abrir uma exceção. Paulo vai abrir uma exceção e vai submeter Timóteo ao rito da circuncisão judaica, a fim de que Timóteo fosse aceito pelos judeus nas sinagogas, a fim de anunciar o evangelho de Cristo. Eu faço uma observação. Perceba que o primeiro ponto que eu apresentei é de bom testemunho. Agora o segundo ponto: renúncia pessoal em prol do evangelho. Timóteo não tem necessidade de circuncidar. Timóteo não tem obrigação de circuncidar. O próprio Paulo foi contrário a isso, escrevendo aos Gálatas. Mas Timóteo decide se submeter ao rito da circuncisão judaica, a fim de poder, de forma ainda mais poderosa, de forma ainda mais testemunhal, pregar o evangelho de Cristo Jesus. Se queremos pregar o evangelho de Cristo Jesus de maneira poderosa, precisamos dar bom testemunho, mas também precisamos renunciar. A renúncia ainda é requisito para a vida cristã. Nós precisamos renunciar à carne. Nós precisamos renunciar às paixões deste mundo. Nós precisamos muitas vezes renunciar às nossas próprias vontades, os nossos próprios sonhos, a fim de vivermos aquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Renúncia ainda é um requisito à vida cristã. E Timóteo entende essa questão.
Timóteo entende esta questão ao ponto de se submeter a ela. E agora sendo circuncidado, agora se submetendo ao rito judaico, ele está, digamos, apto para pregar o evangelho nas sinagogas. Vemos aqui então um Timóteo que dá bom testemunho. Vemos aqui então um Timóteo que anda de acordo com a fé em Cristo Jesus e que buscava refletir o seu caráter, mas alguém que também estava disposto a renunciar em prol do evangelho. E aí, até que ponto estamos dispostos a renunciar em prol do evangelho? Agora de tarde eu estava terminando um livro, eu ganhei hoje, mas era pequeno, eu terminei hoje mesmo, que era Avivamento no País de Gales. Um livro fantástico. E no livro eu estava vendo acerca de um pastor, eu não lembro o nome dele, mas esse pastor fazendo uma autoavaliação. Naquela época, eu estou falando de 1903, 1904, ele percebeu que as suas pregações estavam sem unção. Ele percebeu que as suas pregações, por mais que tivesse conhecimento, por mais que a oratória, a eloquência, a argumentação, a retórica fosse boa, faltava unção. Ele então decide dedicar-se à oração. Não somente ele, mas paralelo a isso, Deus está levantando um jovem que trabalhava na questão dos carvões, bem comum naquela época. Eu estou falando de Gales, né, que digamos assim, um país ligado à Grã-Bretanha, ao Reino Unido. E aquele jovem está se dedicando à oração, aquele jovem está se comprometendo com Deus, e aquele pastor começa a ficar também impulsionado a fazer o mesmo, e eles vão se dedicando, e eles vão renunciando. Isso se transformou em um dos maiores avivamentos da história. Depois disso, bares em massas foram fechados naquele lugar, famílias foram restauradas, e eles viveram uma experiência em 6 meses de 100 mil almas convertidas. Isso ainda pode acontecer hoje. Deus ainda pode me usar, Deus ainda pode te usar para trazer um grande avivamento, não apenas em Xerém, não apenas em Duque de Caxias, não apenas no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Mas para isto precisamos de bom testemunho, para isto precisamos de uma fé convicta e estruturada em Cristo Jesus, o nosso Senhor, mas também precisamos renunciar em prol do evangelho. Até quando ou até quando está a nossa disposição em renunciar? Até que ponto estamos dispostos a renunciar? Outro livro que eu estou lendo, do Francis Chan, o nome é O Deus Esquecido. E nesse livro, pastor, ele está falando acerca do Espírito Santo. E logo no prefácio, logo na introdução, Francis Chan diz algo que eu achei fantástico. Ele diz assim: se eu fosse Satanás, a primeira coisa que eu faria a fim de impedir a atuação de Deus, a fim de impedir a concretização dos planos de Deus, era fazer com que os cristãos negligenciassem o Espírito Santo. E aí é mais interessante ainda quando você vai entender a argumentação dele, porque ele não está falando de alguém que pega o microfone e diz assim: nós não cremos no Espírito Santo, o Espírito Santo não é real. Não é isso. O que Francis Chan está dizendo é de um comportamento que nega em essência a obra, a pessoa e a atuação do Espírito Santo. O que Francis Chan está dizendo é a negligência à pessoa do Espírito Santo. E aí a gente tem que parar para pensar, sobretudo nós pentecostais, até que ponto nós estamos relacionando com o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, tal como o Pai, tal como o Filho é. O Espírito Santo é uma pessoa, tal como o Pai, tal como o Filho são. E nós precisamos ter uma vida de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E aí o Francis Chan, falando sobre esse ponto, ele fala a respeito de renúncias pessoais. Ele diz assim: a maioria das pessoas tem receio de dedicar-se verdadeiramente a Deus, porque tem medo daquilo que Deus vai pedir delas. Pessoas que não estão dispostas a renunciarem. Mas eu louvo a Deus, porque pela forma que tenho pregado e pelo que sinto no meu espírito nesta noite, tem pessoas aqui dispostas a renunciarem do Evangelho. Então tenha certeza que você pode contar com a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus para te auxiliar em cada um dos seus passos, para te auxiliar em cada um dos processos da sua vida e fazer com que a sua vida seja um instrumento de glorificação ao nome do Senhor.
Partimos, portanto, ao segundo ponto. O contexto da carta de Paulo a Timóteo. Paulo dedica a maior parte desta carta trazendo-nos ensinamentos e conselhos à vida cristã. Segundo a Bíblia de Estudo NTLH, nós podemos dividir o conteúdo dessa mensagem em 3 tópicos. Primeiro, o perigo das doutrinas falsas. Segundo, a necessidade de uma vida exemplar. Terceiro, o perigo das riquezas. Em resumo, Paulo nessa epístola, está falando acerca dos perigos doutrinários, tão presente na igreja primitiva. Por exemplo, João vai escrever a sua carta, tanto o seu evangelho quanto a sua epístola, para combater um grupo herético que estava crescendo muito naquela época. Pedro também vai escrever a sua carta para, de certa forma, contestar algumas doutrinas que estavam surgindo no seu tempo. Tiago vai fazer o mesmo. E Paulo tem que fazer isso várias vezes, como faz aos Gálatas, como eu disse. E agora a Timóteo, ele está dando de novo um alerta acerca das falsas doutrinas. Ele está dando um alerta acerca dos falsos mestres. Também nesta carta, ele alerta acerca do comportamento cristão, de uma constante observação do nosso modo de viver, do nosso modo de proceder, e que não devemos dar, em hipótese alguma, oportunidade para alguém criticar a Cristo ou o seu evangelho. Por último, Paulo nos fala acerca dos perigos da riqueza, e eu vou tratar esse ponto ao final, se eu tiver tempo. Paulo fala do perigo das riquezas, e a gente precisa pensar o seguinte: a riqueza não é pecado, ser rico não é pecado algum, mas a riqueza pode abrir um caminho fácil para o pecado. A riqueza não é pecado, ser rico não é pecado, mas a riqueza pode levar a você ter comportamentos pecaminosos que a gente vai entender daqui a pouco. Então, quando entendemos o contexto desta carta, é que chegamos ao conselho de Paulo, nas orientações que aquecem o nosso coração, o nosso ministério. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4, Paulo nos diz assim: peço que você, dizendo a Timóteo, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, 1 Timóteo, versículo 3 e 4. Peço que você continue na cidade de Éfeso, como eu já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existe aí nessa cidade alguns que estão ensinando doutrinas falsas. Presta atenção agora. E você precisa fazer com que eles parem com isso. Mais do que isso, Paulo diz: diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nome de antepassados, pois essas coisas só produzem discussões. Elas não têm nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. 3 coisas precisam ser destacadas aqui. Primeiro, Paulo está falando das falsas doutrinas. Paulo está falando dos falsos ensinos. Paulo está falando dos falsos ensinamentos. E ele diz o seguinte: Timóteo, faça alguma coisa. O que Paulo está dizendo é: diante dos falsos ensinos, diante das falsas doutrinas, diante das heresias que se apresentam, eu não espero de você, Timóteo, eu não espero de vocês, pastores, ministros, eu não espero de vocês, igreja do Senhor, inércia, omissão. É preciso fazer alguma coisa. Paulo está falando, há muitos que estão trazendo falsos ensinos, e Timóteo, você precisa se posicionar diante disso. Qual tem sido o nosso posicionamento? O que mais se vê hoje em dia é gente que vai para o YouTube, que vai para o Instagram, que vai para um monte de ferramenta digital, a fim de trazer falsos ensinos. Eu estou como líder de jovens há 2 anos da sede, e a coisa que eu mais me deparei no começo da minha liderança era jovens que estavam, por exemplo, pastor, se desviando das convicções pentecostais e indo para as convicções reformadas. Tudo por causa de videozinho. Tudo por causa de alguém que fala alguma coisa bonita, que usa alguma expressão bonita, e já ficam logo convencidos. Ei, irmãs, ei, jovens, adolescentes, obreiros, ministros, nós precisamos fazer alguma coisa. Se for para abrir um canal no YouTube a fim de ensinar de forma correta, que façamos. Se for para escrever textos longos, dissertações livres, que façamos. Se for para pegar o grupo da igreja e estabelecer dias a fim de ensinar acerca das falsas doutrinas, que façamos isso. Agora, o que a gente não pode fazer é ficar de braços cruzados.
Ah, estão ensinando na escola, estão ensinando na universidade. E o que você faz? Agora eu estou mais para jovem e adolescente, né? É minha área, não tem jeito. É o que eu faço hoje. A gente precisa fazer alguma coisa, jovens. Eu tenho certeza que você que estuda humanas, seja qual área de humanas for, você já se deparou muitas vezes com um desafio acerca da sua fé na sua universidade. E aí, o que a gente faz? A gente fica de boca fechada, deixa o professor falar aquelas baboseiras todas, ou a gente se posiciona com convicção, se posiciona com conhecimento científico, se posiciona com conhecimento apologético, bíblico, e coloca ele no seu devido lugar. A gente não pode ficar inerte, a gente precisa fazer alguma coisa. Segundo ponto, Paulo diz, tem esses falsos mestres aí. E você, Timóteo, precisa fazer alguma coisa, mas não somente isso, você precisa dizer. Ou seja, você não precisa apenas combater os falsos ensinos, mas você precisa ensinar corretamente. Não basta apenas falar de quem está fazendo errado, é preciso fazer de forma adequada. Terceiro ponto, o plano de Deus é somente conhecido por meio da fé. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Aqueles que não são espirituais não conseguem discernir as coisas do Espírito, mas nós, igreja do Deus vivos, temos que ter os nossos olhos abertos, os nossos ouvidos muito bem ampliados, a fim de entendermos e cumprirmos com a vontade de Deus para as nossas vidas. Então Paulo está cobrando de Timóteo posicionamento. Paulo está cobrando de Timóteo a dedicação no ensino acerca desses falsos ensinos. E diante desses falsos ensinos, Paulo está cobrando de Timóteo um posicionamento. Além disso, Paulo vai tratar nesta carta acerca da vida exemplar. Sobre isso, por exemplo, nós vemos no capítulo 3, Paulo falando acerca da conduta e dos requisitos para o ministério. Ele encerra a primeira parte do capítulo 3 falando o seguinte: é preciso que o bispo seja irrepreensível pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Falando aos diáconos, ainda no capítulo 3, versículo 9, ele diz: eles devem se apegar à verdade revelada da fé e ter sempre consciência limpa. O conselho que Paulo está dando a Timóteo neste ponto não é apenas para os ministros, é para todos aqueles que professam o nome do Senhor. Nós devemos nos apegar à verdade revelada. Essa palavra não pode estar apenas, essa palavra não pode estar apenas na nossa cabeceira, na estante, tendo várias variedades de traduções, mas a gente precisa verdadeiramente dedicar tempo na palavra, deixar com que a palavra leia os nossos corações e transforme verdadeiramente as nossas vidas. O que nós precisamos nesse tempo é nos apegarmos verdadeiramente à palavra revelada do nosso Deus. Uma coisa que eu gostei muito que o pastor Edson me disse aqui: Gustavo, eu priorizo o tempo da palavra. Isso é imprescindível. A gente vai em muitos lugares e às vezes nos deparamos com uma negligência acerca da palavra. Mas eu louvo a Deus porque eu sei que o pastor de vocês é bíblico e esta igreja é bíblica também. Eu senti a presença do Senhor várias vezes no decorrer do culto e eu tenho percebido a dedicação dos irmãos. Mas, irmãos, a gente precisa ter em mente, precisamos cada vez mais nos apegarmos à palavra de nosso Deus. E aí, a gente chega no capítulo 6 e eu começo a caminhar para a conclusão. Chegamos no capítulo 6 e Paulo no capítulo 6 ele diz o seguinte: viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança, de respeito pelos outros, corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. O primeiro ponto que eu quero tratar pela graça de Deus é dessa primeira parte. Viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Perceba que Paulo está dando uma bela síntese de toda a vida cristã. A vida cristã pode ser resumida, a vida cristã pode ser sintetizada nesses pontos: separação, dedicação, fé, perseverança e amor. É uma bela síntese, não é? É um belo resumo da vida cristã. Separação do mundo, dedicação a Deus. Fé, confiança em Deus. Perseverança, algo muito necessário. A gente precisa entender o que Tiago escreve na sua primeira epístola. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá deliberadamente. Para que não sejamos como as ondas do mar, que são levados para um para o outro lado, nós precisamos ser perseverantes. Irmãos, todos nós temos visto os tempos difíceis que estão sobre nós, mas mais do que isto, nós temos percebido os tempos difíceis que estão para vir sobre nós, e o que nós precisamos é de perseverança. É bom falar isso para as irmãs, porque as irmãs talvez sejam que mais exercitam isso. Ciclo de oração, dedicação, coloca uma causa e fica orando. O que é isso? Perseverança. Ora 1 ano, ora 2 anos, ora 3 anos, ora 4 anos, ora o tempo que for necessário. Mas enquanto Deus não responde, enquanto Deus não intervém, eu não paro de orar, eu não paro de me dedicar, eu não paro de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. O que é isso? Perseverança. A mensagem de hoje é uma mensagem de ensino, é uma mensagem doutrinária, é uma mensagem reflexiva, é uma mensagem que está nos chamando a atenção para pontos delicados da vida cristã. E Paulo fala a respeito de amor. Ele encerra falando acerca desse requisito essencial para a vida cristã. Nós precisamos demonstrar, nós precisamos compartilhar e partilhar do amor cristão. Paulo, neste ponto, irá por inúmeras vezes falar a Timóteo acerca da necessidade de servir a Deus com uma consciência limpa e uma fé não fingida. Nesta carta, Paulo cobra de Timóteo por várias vezes um posicionamento de constância e entrega a Deus. Tem algo que Paulo vai dizer a Timóteo, se eu não me engano, no capítulo 4, versículo 9. Ele diz assim: Timóteo, dedique-se a Deus, exercita-te na devoção. Você tem ideia do que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, Timóteo, que vida com Deus não se conquista de uma hora para outra. Você não conquista uma vida estruturada em Deus orando apenas hoje. Tem que orar amanhã, tem que orar depois de amanhã. O pão nosso que nos dá hoje, amanhã eu tenho que orar pelo pão de novamente. Eu preciso de um relacionamento com Deus constante, permanente, perseverante. O que Paulo está dizendo a Timóteo é: você precisa se exercitar espiritualmente. Você precisa entender que a oração é um exercício espiritual, que a dedicação à palavra é um exercício espiritual, que o fluir dos dons é um exercício espiritual. Timóteo, exercita-te na devoção. Exercita-te na sua entrega a Deus. Deus nesta noite está nos chamando para um relacionamento mais firme e mais estruturado em Deus. Eu não sei como você chegou aqui neste lugar. Eu não sei como tem sido a realidade da sua vida. Eu não sei se você tem negligenciado o tempo de oração. Eu não sei se você tem negligenciado o tempo da palavra. Mas Deus está chamando a mim, está chamando a cada um de nós. Eu quero vocês cada vez mais perto de mim. Eu quero vocês com cada vez mais comunhão comigo e com a minha palavra. Paulo ainda diz a Timóteo: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, dentre muitos outros conselhos. Algo importante nesta carta também é que Paulo, orientando Timóteo acerca da perseverança no ministério, ele diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12 e 13: ninguém despreze a tua mocidade, mas preste atenção, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na perseverança. Persista em ler, exortar e ensinar. Persista em ler, exortar e ensinar. Nós precisamos ser perseverantes e nós precisamos persistir. A gente, sobretudo, que está no exercício do ministério, muitas vezes a gente pega o texto e o texto não se abre. A gente pega o texto e não vem a iluminação de cara. Se não for perseverante, não vem a palavra. Nós estamos orando sobre uma porta de faculdade, nós estamos orando sobre uma porta de emprego, nós estamos orando sobre a libertação de alguém, mas mais do que fé, ou junto à fé, é preciso ter perseverança, é preciso ter persistência. Paulo está dizendo a Timóteo: persista na sua dedicação ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, e você vai ver o que Ele vai fazer. Se nós dedicarmos mais ao Senhor, certamente veremos mais curas em nosso meio. Se nós dedicarmos mais ao Senhor, viveremos
viveremos mais experiências no Espírito Santo de Deus, voltaremos a ver batismo no Espírito Santo em massas, e voltaremos a ver o fluir dos dons espirituais com sinceridade, com seriedade e com poder de Deus. Dedicação, perseverança, persistência. Não basta começar, deve ir até o final. Não basta iniciar, tem que prosseguir em perseverança. Não basta pregar um dia bem, precisa dedicar-se todo dia à ministração da palavra. Irmãos de Cristo Jesus, o nosso Senhor, irmãos meus, igreja de Cristo, nós precisamos ter perseverança, nós precisamos ter persistência. Nós estamos vendo aí a guerra na Ucrânia. Nós estamos vendo um cenário caótico que está naquele lugar. Irmãos, o que impede acontecer aqui a qualquer momento? O que impede uma perseguição nesse país aos cristãos a qualquer momento? O que impede que a qualquer momento essas portas fiquem fechadas e nós não tenhamos mais a oportunidade de entrarmos neste lugar? Se não houver perseverança, haverá naufrágio na fé. Mas se houver perseverança, haverá o manifestar da glória e da graça de Deus. E aí eu entro no capítulo 6, versículo 11, para encerrar. No capítulo 6, versículo 11, Paulo diz a Timóteo: homem de Deus, fuja de tudo isso, viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Ou seja, o que Paulo está dizendo é: seja um exemplo. Seja um exemplo. Que todo o seu comportamento reflita a glória e a graça de Cristo. E ele fala a respeito das riquezas. Ele diz assim, e eu não quero perder tempo com isso, eu não quero falar necessariamente dos problemas de colocarmos o nosso coração na riqueza, mas eu quero falar daquilo que Paulo está ensinando por meio disso. Vou explicar rapidamente. Por que Paulo está falando do perigo da riqueza? Perceba que a riqueza não é um problema em si. O problema da riqueza está no versículo 10 do capítulo 6. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não está na riqueza. O problema está quando o nosso coração está na riqueza. Eu vou te dar um exemplo prático. Você tem dinheiro para comprar um carro. Ou você tem dinheiro para iniciar uma faculdade. Como você tem dinheiro, você muitas vezes, e não minta não que você faz isso, você muitas vezes, você não consulta a Deus. Afinal, você tem como fazer. Quem tem dinheiro tem a tendência de, inconscientemente, negligenciar as orientações de Deus. Porque eu tenho dinheiro, eu faço. Eu tenho dinheiro, eu compro. Eu tenho dinheiro, eu vou e viajo. Eu tenho dinheiro, eu vou e mudo de posição, compro casa, faço aquilo que eu quero fazer. Afinal, eu tenho como fazer. Agora, quando você não tem, como eu não tenho, como muitas vezes nós não temos condição de fazer muitas coisas, o que nos resta fazer? Senhor, se o Senhor não ajudar, não tem como não. Senhor, se o Senhor abrir a porta, não tem como não. Senhor, se o Senhor não livrar na viagem, eu nem chego. Se o Senhor não subir comigo num lugar para pregar, eu nem prego. Se o Senhor não for, não tem como fazer. O dinheiro começa inconscientemente a tirar isso da gente. É mentira ou é verdade? É verdade ou é mentira? É verdade. O dinheiro a longo prazo começa a nos tirar isso. A gente para de consultar a Deus e simplesmente faz, como algo normal da vida. E aí tem aquela observação de Tiago: não digam que vão para aquele lugar, que vão fazer isso, mas digam se Deus quiser. Nós somos filhos de Deus. Nós nunca podemos fazer nada sem a orientação de Deus. Deus está sempre disposto a nos orientar. Deus está sempre disposto a nos conduzir. Deus está sempre disposto a nos levantar. Deus está sempre disposto a prover. E eu tenho uma palavra de Deus para corações aqui nesta noite. Deus ainda provê. Deus ainda envia provisão aos seus filhos. Você não pode ter recurso agora, mas o recurso pode chegar na sua mão. Basta uma palavra do nosso Senhor Deus e os céus se abrem ao meu e ao seu favor. Nós dependemos de Deus para pregar, nós dependemos de Deus para evangelizar, nós dependemos de Deus para pastorear, nós dependemos de Deus para liderar, mas mais do que isso, nós dependemos de Deus para viver. Paulo diz isso ao Areópago.
No discurso de Paulo ao Areópago, se eu não me engano, Atos 27. Eu acho que é 17 ou 27. Paulo, quando está discussando no Areópago, ele diz assim: louvado seja o Deus que nos dá o fôlego e a respiração. Fôlego e a respiração. Está de pé aí? Coração está batendo, tá? Você ainda tem fôlego, você ainda tem vida, ainda está funcionando. Deus ainda tem algo para a sua vida. Deus ainda quer te usar. Deus ainda quer fazer algo. Deus ainda quer levantar ministérios. Deus ainda quer fazer coisas grandes aqui, pastor Edson. Erende camanto jovas. A quantidade do povo está grande, mas vai ser maior. O Senhor tem visto as orações do Senhor acerca de almas. E assim te diz o Senhor nesta noite: responderei e farei com que haja massas neste lugar, porque tenho visto o seu clamor, o clamor da sua esposa, e responderei. Trarei um tempo de avivamento, um tempo de derramar de dons espirituais, e farei com que esta igreja seja ainda mais conhecida. Assim te diz o Senhor. Rainbow Macamácia. Romide Guinícia Repovácia. Aonde Deus está, Deus fala. Aonde Deus está, Deus move. Aonde Deus está, Deus cura. E tem cura acontecendo nesta hora. Deus está liberando curas nesta hora. Deus está curando um coração aqui. E eu não estou falando de mágoa, eu estou falando de coração órgão. Deus está enviando uma cura para um coração aqui. Deus está repreendendo enfermidades nos ossos nesta hora. Aramanto de que pra ciência. Deus está fazendo. Por que está fazendo? Porque eu sei, nós sabemos que se Ele não falar, nós não falamos. Se Ele não fizer, nós não fazemos. Se Ele não for, nós não vamos. Se Ele não estender as mãos, nós paramos. Mas quando Deus faz e acabou. Não põe o seu coração no dinheiro. Põe o seu coração em Deus. Não põe o seu coração no diploma bonito. Põe o seu coração em Deus. O diploma não abre portas, mas Deus abre. O diploma não garante emprego, mas Deus garante. O diploma não garante lugares altos, mas Deus pega aqueles pequenos, aqueles que muitos julgam ser insignificantes, e coloca em lugar de destaque, só para mostrar que Ele é Deus e que ainda faz. Aonde está a sua confiança? Sua confiança está em Deus ou a sua confiança está no dinheiro? A sua confiança está na sua formação acadêmica, no seu conhecimento intelectual, ou a sua confiança está em Deus? Aonde está a sua confiança? Paulo não está falando contra a riqueza. Paulo está falando de um coração preso à riqueza. É diferente. É totalmente diferente. O que Paulo está falando é cuidado para não colocar o seu coração aonde não deve. Cuidado para não depositar a sua confiança aonde não é para depositar. Cuidado para não começar a caminhar por passos próprios, por convicção própria. Ei, viva de maneira dependente a Deus. É isso que Paulo está dizendo. No versículo 10 do capítulo 6, ele diz o que eu já li, né? O amor ao dinheiro é a fonte de todos os males. E aí ele faz uma observação. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Quando colocamos a nossa confiança em Deus, estamos colocando a nossa esperança em algo volúvel. O que é algo volúvel? Algo inconsistente. Algo oscilante. Uma hora é, outra hora não é. Uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora está confiante, outra hora já não está mais. Volúvel é isso. Volúvel é algo que oscila o tempo todo. Em algo absolutamente vulnerável, impotente, incerto. Em 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 7, Paulo diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Hoje temos,
mas amanhã não sabemos. Hoje temos, mas amanhã não sabemos. Eu estava vendo a questão da Ucrânia. Eu amo política, eu amo ciência política. E eu estava analisando algumas coisas e me deparei com um vídeo em que eu vi uma jovem, ela deveria ter os seus 26, 27 anos, com um filho recém-nascido, e tiveram que abandonar tudo. O marido teve que ficar para lutar pela Ucrânia, e ela perdeu tudo. Tinha, não tem mais. Podia, não pode mais. Não tem dinheiro, não tem casa, não tem nem país. Está em outro lugar. A gente está aqui agora, mas amanhã só Deus sabe. A nossa confiança não pode estar em algo incerto. A nossa confiança tem que estar em Deus. Em Deus. Em Deus. Não somente isso, mas quando depositamos a nossa confiança nas riquezas, nós estamos no fundo dizendo, Deus não pode. No fundo nós estamos dizendo, Deus não é o suficiente. No fundo estamos dizendo, Deus não é tão necessário, Deus não é tão importante assim. Por mais que nós não digamos e por mais que nós não ouçamos isso deliberadamente, expressadamente, mas isso é o que está sendo dito. Quando você quer construir uma casa, quando você quer uma nova e melhor posição profissional, mas você olha, e Deus já até te disse, mas você olha e fica assim, não dá. Você olha e diz assim, não tem como chegar lá. Você olha e diz assim, não tem como eu conseguir. Eu precisava disso, eu precisava daquilo. Por mais que você não esteja dizendo deliberadamente, no fundo você está dizendo, Deus não pode. Deus não... Irmãos, Deus pode absolutamente tudo. Nabucodonosor é um ímpio, hein? Nabucodonosor, em Daniel 4, eu acho. Em Daniel 4, se não me falha a memória, ele faz a seguinte declaração: o céu reina. O céu reina. Nabucodonosor, um ímpio, faz a declaração que muitas vezes nós não temos condição de fazer. O céu reina. Os governos deste mundo, eles perdem o controle das coisas. Decretos que são assinados são revogados. Reis são depostos. Presidentes são impeachmentados. Pessoas de alta posição morrem, são decapitados, são perseguidos. Mas o céu reina. Ainda há um assentado sobre o alto e sublime trono. Na sua mão está o cetro de justiça, de equidade e de poder, e ele ainda tem o governo e o controle de tudo e de todos. Aqui não consegue, mas lá não há impossibilidade. Reis daqui são depostos, mas nosso rei está nos céus de eternidade e eternidade, e basta apenas uma palavra e todo o cenário da nossa vida é transformado. Qual o seu nome? Davidson. Enquanto estava falando disso, ao olhar para você, Deus trouxe ao meu espírito só uma mensagem. Deus tem provisão e lugares mais altos para você. Eu não conheço a sua vida, eu não sei o que está passando, mas Deus tem algo novo para dar a você. Na verdade, Deus está dando algo novo a você agora. Deus está liberando uma promessa para a sua vida. E por mais que muitos pensem que você não chegaria, Deus diz assim: tu vai chegar. Eu sou a sua garantia, eu sou a sua provisão. E tem novidade chegando para você. As riquezas desta vida, elas costumam prender a nossa visão no aqui e no agora. As riquezas dessa vida costumam prender a nossa visão no aqui e no agora. Elas fazem com que olhemos para as nossas vidas, para a nossa situação, apenas numa visão temporária, apenas numa visão circunstancial e não atemporal. Nós muitas vezes temos a tendência, por causa de uma visão fechada aqui, que é só aqui que nós esperamos. Paulo diz, eu não lembro aonde,
que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E um remédio para isso é aquilo que Paulo vai escrever ainda a Timóteo, no capítulo que eu li, e eu falei que essa era a minha base para pregar. Passei um pouquinho do horário, me perdoa. Ele diz assim: apegue-se firmemente à vida eterna. Não tenha os seus olhos só aqui não, irmão. Tenha os seus olhos lá. Bendita a esperança que nos diz Pedro. A esperança do arrebatamento, a esperança do Senhor é a força motriz da igreja, ou seja, é a força impulsionadora da igreja. Muitos mártires deram a sua vida porque confiavam que seriam recebidos pelo Senhor nos altos céus. Nós precisamos, como igreja, voltar a apegarmos à palavra da verdade do Evangelho e nos apegarmos firmemente à vida. Essa vida passa, mas aquilo que está esperando a nós na eternidade não passa. Essa vida é passageira, mas a eternidade é redundância, eu sei, mas a eternidade é eterna. Nós estaremos para sempre com o Senhor nos ares e viveremos sempre para a sua glória. Aqui é passageiro, mas aquilo que Deus tem reservado para mim e para a sua vida é eterno e ninguém mais pode tirar. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 52, eis que vos digo o mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo serão ressuscitados primeiros, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, porque convém que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista de mortalidade. E quando acontecer isto, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, inferno, a tua vitória? Onde está a morte, o teu agrilhão? Ora, a força do pecado é lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Às vezes, pastor não vê, mas Deus vê. Às vezes líder não vê, mas Deus vê. Às vezes mãe não vê, pai não vê, esposa não vê, mas os olhos do Senhor estão atentos a todos os lugares. Sempre tem recompensa para aqueles que se dedicam à sua obra. Nessa noite eu encerro dizendo: apegue-se firmemente à vida eterna. Não segura e larga, apegue-se. Não pega e solta, apegue-se. Não comece e pare no meio do caminho, apegue-se firmemente, não ociosamente, perseverante no Senhor. Apegue-se firmemente à vida eterna. Sonha com um bom trabalho, mas sonha muito mais em encontrar com o Senhor. Sonhe com o casamento, mas sonhe muito mais em encontrar-se com o teu Salvador. Espere aquilo que Deus te prometeu para aqui, mas também espere aquilo que Deus te prometeu para lá. Espere-se e apegue-se firmemente à vida eterna. Fique em pé, por gentileza. Há alguém entre nós que chegou aqui nesta noite e que ainda não rendeu a sua vida a Cristo Jesus, o nosso Senhor. A oportunidade está aberta. Talvez você seja alguém incerto, e eu diria até desesperançoso acerca do porvir. Mas Deus quer te dar garantia de salvação nesta noite. Deus quer te dar garantia do plano salvífico dele para a sua vida. Se alguém que quer render a sua vida a Cristo, por favor, levante sua mão e nós oraremos por você. Alguém aqui nesta noite que quer render a sua vida a Cristo? Alguém? Até o término do trabalho, caso tenha, você tem oportunidade. Mas agora eu quero fazer uma oração para você, servo do Deus vivo, que entrou aqui, como eu não sei, mas que entrou. E que está talvez
sentindo como eu estava sentindo ao ler o livro que estava lendo hoje à tarde. Eu preciso ser melhor. Eu preciso me dedicar mais. Eu preciso olhar mais firmemente para a eternidade. Eu preciso parar de me preocupar com as coisas daqui. Se você está sentindo o que eu estou sentindo, se Deus, pela sua graça, me fez cumprir com o meu objetivo, que era fazer com que você tivesse desejo de melhorar para Deus, feche os seus olhos nesta hora. E permita-me fazer uma oração. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu preguei a Tua palavra, e a Tua palavra é fiel e verdadeira, e digna de toda aceitação. A minha parte eu fiz, mas a sua só o Senhor pode fazer. A minha parte eu fiz, mas a tua só o Senhor pode fazer. E eu lhe peço, Senhor, comece a aquecer corações nesta hora. Eu lhe peço, Senhor, comece a despertar ministérios nesta hora. Eu começo, Senhor, a pedir, desperta, Senhor, dons que estão, Senhor, enferrujados nesta noite. Eu lhe peço, Senhor, que esta igreja venha ser, Senhor, referência neste bairro. Eu lhe peço, Senhor, que tu venhas levantar aqui uma juventude cheia do teu Espírito. Eu peço que tu venhas levantar aqui irmãs cheias do teu Espírito. Senhor, levante, Senhor, obreiros totalmente dedicados, totalmente entregues ao Senhor e à sua obra, ao Senhor e ao seu propósito. Eu lhe peço, Senhor, que saiamos daqui e que o nosso maior desejo não seja ir, Senhor, lanchar, não seja ir encontrar com alguém, não seja ir e assistir um filme. Por mais que possamos fazer isto, que o nosso maior desejo ao sair dessas quatro portas, dessas quatro paredes, seja, Senhor, dedicar a nossa vida inteiramente. Tu não nos quer por metade. Tu não nos quer por metade. Tu não nos quer por metade. Tu nos quer por inteiro. E eu lhe peço, Senhor, que o nosso coração se predisponha a nos entregarmos inteiramente ao Senhor nesta noite. É tudo que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus, glória a Deus. Estamos já encerrando, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida de uma maneira poderosa. Muito obrigado por ter permanecido no teu lugar, porque Deus falou conosco nesta noite. Glória a Deus.